Ontem, é curioso que, assim, logo depois do empate, a comemoração do São Paulo foi muito grande no sentido, assim, os rivais direto pelo G8 ali, que está se desenhando, né, pode ser G6, G8, não conseguiram vencer. Então, o São Paulo pontuou e o São Paulo continuou ali naquele pelotão que busca essa colocação de Libertadores. Então, ali foi um motivo já de comemoração. O fato de buscar o resultado e não se entregar foi um outro motivo de comemoração. Sim. E, principalmente, conseguir competir com o Flamengo. Mas é muito pouco para um São Paulo do tamanho, a camisa do São Paulo brigar de igual para igual, o troféu brigou de igual para igual com o Flamengo. Não estou falando isso, antes que interpretem mal o que eu estou trazendo de bastidor. O momento do São Paulo é um momento de eliminação de Libertadores, que foi dolorida, de Copa do Brasil, e de buscar uma vaga num momento financeiro ruim, um momento político ruim do São Paulo, e um momento em que tem um elenco que é muito desequilibrado com uma série de lesões. E aí você pega um time que é finalista da Libertadores, que tem um investimento absurdo, que tem um elenco que o time titular é espetacular, o time reserva é muito bom, e tem um trabalho assim, sensacional e que é modelo hoje de gestão. Então, assim, você conseguir competir com esse time, conseguir, inclusive, colocar o Flamengo ali para trás, como conseguiu colocar o Flamengo ali no campo de defesa, é algo que também foi comemorado nos bastidores. E me disseram o seguinte, o São Paulo largou atrás no começo do jogo, porque teve que segurar o Lucas e o Marcos Antônio. Isso me chamou a atenção, os dois não estarem no titular, né? Porque foi controle de carga. Então, assim, viraram para o Crespo na véspera do jogo e disseram o seguinte, o Refis disse o seguinte para o Crespo, ou segura ou tem risco de estourar. E aí o Crespo teve que achar soluções na véspera do jogo. O Tapia jogou de titular com o Luciano, né? O Tapia jogou com o Luciano e aí ele buscou lá, o Luiz Gustavo foi muito bem. E até um jogador com características defensivas, chegando na frente, batendo no gol, teve algumas oportunidades que ele criou. Então foi um São Paulo que teve que se reinventar. Não confiou, entre aspas, no Patrick Lanza, que é um jogador muito jovem, um jogador que não teve boas apresentações, e aí não tinha o Enzo Dias, já não vai ter o Wendel até o final da temporada, então o São Paulo buscou alternativas. É um pouco do trabalho do treinador, é um pouco do trabalho do Refis, de segurar esses atletas, e o São Paulo teve um desempenho. Então, o saldo é positivo. Então, quando o São Paulo fala, o dirigente fala, o São Paulo é um time que se recusa a perder, é um pacote, é um conjunto. E teve ali uma cereja do bolo, o Ferreirinha. Por que o Ferreirinha está sumido? Por quê? O Ferreirinha está sem confiança. Mas por quê? O Ferreirinha... Quando teve aquela brincadeira lá do Neto, de repente ele desandou a fazer gol. Aí nos últimos jogos... Chegou o Crespo, aquela brincadeira começou lá atrás, né? Sim, era o Zubeldia. Era o Zubeldia. Com o Zubeldia ele ganhou uma sequência e ele estava com confiança. E o Ferreirinha se machuca. E aí ele volta num processo, readquire a confiança, só que aí vem a troca de treinador. E com o Crespo, o São Paulo joga diferente. Porque são 3 zagueiros e os laterais que sobem. Tá. E aí perde espaço um pouco do ponta. Porque aí tem uma dupla de ataque. Tem dupla de ataque, exatamente. Que antes era o Luciano com o André Silva. Era o André Silva e o Luciano chegando como segundo atacante. Uhum. E aí você perde um pouco a referência dos laterais. E aí o que acontece? O Ferreirinha teve proposta para sair. Teve possibilidade de sair. Teve futebol turco e teve sondagem árabe. E foram propostas que o São Paulo não se interessou. E aí o jogador fica um pouco sem confiança. Poxa, teve proposta. Será que eu vou ficar aqui? Vieram lesões. Será que o treinador vai me utilizar? Então, assim, o Ferreirinha precisava de uma sequência para voltar a ter ritmo de jogo e precisava de gol e assistência. Porque jogador, para pegar confiança, precisa de gol e assistência. Ainda mais atacante, né? E esse gol ontem é um pouco de um sinal que ele pode ganhar, readquirir essa confiança. Qual tinha sido o jogo do final de semana, Hernan? Final de semana foi o Vasco. Ele teve aquele pênalti. Ele fez a jogada? Fez a jogada e teve aquele pênalti que não foi marcado. Que ele
o zagueiro segura ele na área. E o São Paulo o juiz não marca. No final de semana foi 2-0. Foi 2-0 no Vasco. Então, o sinal já foi o sinal de alerta de que ele estava voltando a ganhar confiança. Foi o jogo contra o Vasco. Aí o Crespo aposta no Ferreirinha. E o Ferreirinha corresponde. Então, o Ferreirinha volta a ganhar um status de, tá com moral, tá com confiança. Então, o Crespo olha para o Ferreirinha hoje com um cara que ele pode contar. Diferente do começo, quando teve a chegada do Crespo. O Crespo olhou para o Ferreirinha e falou, tá sem confiança, tá em dúvida. O esquema é outro, tal. Não sei. Não sei. Então, hoje o Ferreirinha muda um pouco o status. E ontem ele foi eleito o melhor em campo. Foi eleito o melhor em campo. E tem 8 gols já, não é isso? 8 gols. 8 gols, faltam 8 gols. Faltam dois. E eu gostei muito da entrevista do Crespo depois do jogo. Normalmente as entrevistas dele são boas, né? Não sei se o Bruno Andrade acompanhou também, mas aquela resposta onde ele fala da realidade atual do São Paulo, não comparando, claro, historicamente. Mas isso não é de graça, tá? Mas é em tom de cobrança? Não. Ou é um recado para a torcida? Não, isso aí quando o Crespo dá essa resposta, e eu fui perguntar o que o Crespo quis dizer ali. O que me disseram foi o seguinte, quando o Crespo responde dessa maneira, ele deixa claro para todos, isso para torcida, isso internamente, que ele está participando ativamente do planejamento de 2026. Entendi. Então, assim, é um Crespo que está ativo para o público externo, para a torcida e internamente do que o São Paulo precisa em 2026 para ser um time mais competitivo. Então, assim, não adianta chegar e falar assim, beleza, agora nós vamos colocar um dinheiro aqui e vamos contratar jogadores e vamos tentar ganhar um campeonato. Não, peraí. Para ter um time competitivo, você precisa se organizar. E o São Paulo precisa se organizar e o Crespo tem batido nessa tecla, porque não adianta você ter uma guerra política, uma guerra fria, de saber quem é que vai comandar o futebol, porque o ano que vem vai ser um ano de muita expectativa no São Paulo, porque é um ano de eleição presidencial. E vai ser um ano de muito ataque de oposição com situação, quem é que vai se candidatar, quem é que vai dar as caras que vai ser oposição e quem é que vai ser situação, e isso vai influenciar muito ou não dentro do campo. E o Crespo, como sabe que vai ficar em 2026 e planeja 2026, já se antecipa falando, tem que ter organização. Sim. Não adianta simplesmente chegar, colocar um dinheirinho, contratar, você tem que olhar Flamengo, você tem que olhar Palmeiras, que se organizaram. Não é só dinheiro, como ele falou, dinheiro em curto tempo. Mas você precisa ter um planejamento, você precisa planificar a tua estrada. Então, assim, o que ele falou ontem não foi de graça, foi um baita de um recado interno e externo de que o São Paulo precisa se organizar. Isso é positivo, tá? Não é tom de cobrança, isso é algo positivo. Eu achei positivo e realista. Realista. Até porque ele fala, não é só porque o Palmeiras e o Flamengo têm dinheiro, porque os trabalhos são bons. E ele falou, né, do Felipe Luiz, do Abel também. É isso aí então, torcedor tricolor. Quero saber aí a sua opinião sobre esse empate de ontem com o Flamengo. O São Paulo que abriu o placar logo cedo, mas logo acabou cometendo um pênalti ali, e o Flamengo empatando no primeiro tempo. Depois o Flamengo virou o jogo, mas o São Paulo aguerrido foi buscar o resultado de empate, né? Depois que o Flamengo teve ali a expulsão do Plata. E o São Paulo comemora aí esse empate porque continua brigando aí pela classificação da Libertadores para a próxima temporada. E galera, eu quero lembrar você que agora o canal está aí com uma parceria com a Shopee e o Mercado Livre para a venda de produtos do São Paulo. Se você estiver interessado em comprar uma camisa, um chaveiro, um boné, uma bermuda, um casaco do nosso tricolor paulista, vai estar aí na descrição, né? Links tanto da Shopee, tanto no Mercado Livre para você fazer a sua compra e receber no conforto do seu lar os produtos aí do São Paulo. Então dá essa moral aí pra gente aqui no canal. Um forte abraço a todos e até o próximo vídeo com mais informações do Tricolor Paulista. Forte abraço.